E o meu nome é Valdomiro Carlos Manfroy, eu sou professor emérito da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, fui professor de medicina durante 45 anos, professor titular do Departamento de Medicina Interna, fui diretor da faculdade por 2 vezes, 1985 a 88 e de 2001 a 2005, e fui pró-reitor de extensão da Universidade Federal do Rio Grande do Sul de 1988 a 1892. Por que eu decidi estudar medicina? São dois momentos importantes da minha vida que eu lembro que provavelmente foram os responsáveis para me encaminhar na escolha dessa nobre profissão. Quando eu tinha 12 anos de idade, morava no interior de Palmeira das Missões, uma vila chamada Pinhal, e hoje é município, e meu pai tinha uma grande venda de secos e molhados, compra e venda de produtos coloniais, e tinha um vademecum. E as pessoas, ele era a autoridade máxima no local, era uma vila bem abandonada, ele era juiz de paz, e nesse vademecum as pessoas procuravam para ele receitar remédio quando eles estavam doentes. Ou então, quando tinham abscessos, ele abria abscesso com a navalha especial que ele tinha, uma faca, e encanava braço quebrado, até a perna quebrada, eu vi ele fazer. E um dia apareceu uma senhora na venda, meu pai tinha viajado, eu era o homem então da venda, e com uma criança no colo, muito magra, chorando, e ela me pediu os remédios para a criança que estava muito doente. Como meu pai não estava, eu disse que eu não podia dar o remédio, porque eu não sabia como fazer. E ela disse, tu sabe sim, tu já viste ele fazer. Minha filha está vomitando e tendo diarreia. Aí ela tanto implorou que eu decidi ir lá e misturei os sais que ele colocava num frasco, num copo. Eu me lembro do Belladonna, eu acho que elixir paregórico, cloreto de sódio, cloreto de potássio. Eu fiz a mistura, entreguei para a moça e ela foi embora com a criança. E eu passei 2 noites sem dormir porque achando que tinha matado uma criança. Quando minha surpresa, 4 dias depois, ela apareceu me trazendo um presente que a criança tinha melhorado. Então aquilo me marcou imensamente, ficou marcado em mim. E quando saí da vila para estudar na cidade, primeiro em Sarandi, fiz o primeiro ano ginasial lá e depois eu fui para Cruz Alta junto com meu irmão Moacir, que saímos para estudar junto, terminar o ginásio, depois veio parte do científico. Nós fomos morar numa pensão ao lado do Hospital Santa Lúcia, que é Santa Lúcia, e então nós tornamos-nos amigos, enfermeiros e alguns técnicos de laboratório, dos próprios médicos, e tivemos uma convivência muito boa, fomos muito bem acolhidos. E lá então passamos a visitar as enfermarias e conviver perto do hospital. Aquilo ficou marcado em mim, certamente. Então, quando eu tive a primeira aula de química no curso científico, que era o primeiro científico, eu escrevi no meu caderno, vestibular. Era a primeira matéria que eu ia preparar então para o vestibular naquele dia, de medicina. Então eu tinha decidido já no primeiro ano científico que eu iria fazer medicina. E assim eu fiz o primeiro ano científico em Cruz Alta, depois vim embora para Porto Alegre, no Júlio de Castilhos, terminei os 2 últimos anos e fiz o vestibular e entrei diretamente na Faculdade de Medicina, no 27º lugar, sem cursinho, sem nada, preparo próprio, com técnica própria. Quando eu fazia o 2º ano no Julinho, eu revisava o primeiro, quando fazia o 3º, eu revisava o 2º. Depois tinha os últimos 2 meses para revisar toda a matéria. Bom, na faculdade, então, como eu não tinha muita convivência com Porto Alegre, a maioria dos colegas eram de Porto Alegre, eu notei que eu tinha que me tornar útil dentro da turma e comecei então a colaborar na produção de apostilhas, de produção de material com mimeógrafo, e aí a turma começou a me eleger presidente da turma e eu fui eleito presidente da turma durante 6 anos, colaborando então com o grupo. Eu me lembro que nós chegamos a montar um curso de inglês gratuito aos sábados
porque o pessoal não sabia inglês e precisava já naquela época, começava então os livros, a aparecer livros principalmente de química, do professor Luiz Kudik, que eram todos em inglês. Uma professora do Instituto de Letras, não me lembro o nome dela, se prontificou a dar aula gratuita para nós, aos sábados. Isso me lembro esse detalhe. De tal modo que quando chegou no 6º ano, eu fui eleito orador da turma, e fiz o meu discurso, e agora, às vezes, quando eu leio o meu discurso, eu vejo que ali eu estabeleci o meu diário de como ser médico, de como ser professor. Está tudo bem claro para mim ali, um jovem que não tinha experiência do mundo, mas tinha sensibilidade de entender o que tinha aprendido durante os 6 anos. Eu então me preparei durante os 6 anos com a ideia de como eu não era de Porto Alegre, era do interior, eu não teria chance de ficar a trabalhar como médico em Porto Alegre. Aí eu resolvi fazer a cadeira optativa, a última optativa que eu tinha no 5º ano, na enfermaria 38 da Santa Casa de Misericórdia, que era coordenada pelo, então, catedrático Eduardo Zácaro Faraco. Me disseram que lá era uma disciplina de professores diferentes, que falavam em pesquisa, falavam às vezes em inglês, né, e tinha outra maneira de ensinar, que não sei só a prática, que tinha a parte teórica importante, que era estudo importante. Aí fui conhecer e me apaixonei pela cadeira, né, pelo serviço, o modo como foi encaminhado o ensino, tanto de teórico como prático, tinha laboratórios de análise, que decidi fazer então o outro estágio do 6º ano lá também e mudar a minha vida, né, me preparar de disputar uma vaga da residência médica que há poucos anos tinha começado, 2 anos antes, 3, tinha começado a residência médica com um convênio com a Kellogg Foundation. Bom, aí eu me candidatei à residência e fui escolhido, fiz o 1º ano, imaginando ser gastroenterologista. O 2º ano eu já mudei, me apaixonei pela cardiologia e pela hemodinâmica, e daí fiz o 3º ano como bolsista da CAPES para um laboratório de hemodinâmica, e aí encaminhei minha vida, de tal sorte que quando meu sonho maior até então, antes de me decidir em fazer especialização, que se um dia tivesse o local adequado para eu trabalhar, o meu sonho é trabalhar em Cruz Alta. E esse convite eu recebi, quando eu estava no término do 3º ano, pelo Dr. Jorge Westphalen, que era o diretor do hospital, me foi me visitar em casa, queria que eu fosse trabalhar naquela região, porque não tinha cardiologista nem em Cruz Alta, nem em Ijuí, né? Daquela região toda não tinha, então ele queria que eu fosse trabalhar no hospital dele. E eu agradeci, porque já tinha decidido que tinha começado a fazer pesquisa, que eu ia ser professor. Então aí foi o divisor de águas, foi a residência e a minha bolsa da CAPES que me fizeram ingressar na pesquisa e me defini como professor. Então aí minha vida acadêmica mudou completamente. Eu trabalhei 1 ano como voluntário, sem ganhar nada, como professor auxiliar de ensino, mas assinava ponto até ser contratado em 1970. Ingressei como auxiliar de ensino contratado, depois concurso para professor assistente, em 86 para professor titular, e fui progredindo, né? Viajei para os Estados Unidos em 73, 74 para me aperfeiçoar na cinecoronariografia, que estava surgindo na época, e na volta continuei, ajudei a montar o laboratório de hemodinâmica no Hospital de Clínicas, e então defini minha vida como pesquisador docente dentro da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, o qual eu trabalhei até 2007, quando me aposentei na compulsória, porque naquela época a lei estabelecia para se permanecer no cargo de servidor público federal, no máximo até os 70 anos de idade. Então daí me aposentei e segui um outro ramo que eu tinha desenvolvido dentro da minha atividade como professor. Em 1971, não tinha mestrado, doutorado na época nas áreas clínicas, então eu decidi fazer um curso que foi oferecido pela Faculdade de Educação, que era Metodologia do Ensino para Professores Universitários na área da saúde. Eu fiz esse curso e me tornei especialista, então, em educação.
E quando foi criada a pós-graduação na cardiologia, como eu era especialista e tinha viajado para os Estados Unidos, tinha o título de Fellow na cardiologia, pelo American College of Cardiology, e tinha publicado já 3, 4 trabalhos, eu fui aceito como professor nas disciplinas para o mestrado do programa de pós-graduação da cardiologia e candidato a doutorado no mesmo programa. Então eu fiz as duas coisas. Eu trabalhava como professor de mestrado e enquanto fazia minha atividade de doutor em cardiologia, título que eu obtive em 1979. Então, ao ser aposentado, eu fui convidado para continuar como professor docente convidado, uma categoria que você trabalha na pós-graduação, sem receber honorários, mas você pode ter as suas disciplinas e os seus orientandos. Aí eu migrei da área da cardiologia, da pesquisa da cardiologia, para a área da educação, que era a minha outra área, e comecei a trabalhar nessa área. E montei junto com a professora Carmen Lúcia Bezerra Machado, que trabalhava comigo nas disciplinas prática educativa da pós-graduação. Criamos um programa de mestrado e doutorado em nível das pós-graduações da área da medicina. Então, em vez de fazer pesquisa específica de cada sua área, o sujeito fazia pesquisa em educação. Como ser melhor professor. E esse projeto teve uma repercussão nacional muito importante, de tal sorte que em 2010 o ACAPES aceitou fazer o edital e lançar em nível nacional um programa para ensino na saúde, baseado, mestrado e doutorado e pós-doutorado, e o mestrado profissional, baseado no nosso projeto aqui, que nós coordenamos então esse movimento em nível nacional, e ele foi implementado em 2010. Então essa foi uma atividade importantíssima que todas as universidades praticamente têm hoje, esse programa. E então eu fiquei mais 10 anos trabalhando nessa área. E ao mesmo tempo, desde 1980, eu vinha desenvolvendo uma outra atividade que sempre foi um anseio meu de fazer e nunca tinha tido tempo. Tinha começado diversas vezes, mas não podia ter dado continuidade, que era de ser escritor. Em 1980 eu escrevi o meu primeiro romance, que em 1985 o segundo, e os dois foram publicados em 92 e 94. Daí eu resolvi também me aperfeiçoar na área, fiz curso de oficina em literatura do professor Assis Brasil, que é do pós-graduação da PUC, e comecei a me dedicar então à literatura e a produzir romances e contos. E, então, com a aposentadoria, eu ocupei então minha vaga existente com a criação literária, e da sorte que desde eu ter publicado sistematicamente, já tenho 11 romances publicados, tem o outro em andamento, que estou em revisão, e então tenho me mantido ativo nessa atividade. Há um encontro em outubro, em São Paulo, entre a Academia Sul-Grandense de Medicina e a Academia de Medicina de São Paulo, um encontro sobre a história da medicina. E eu me inscrevi para apresentar um trabalho sobre médicos e escritores de ficção através dos tempos. E vou apresentar então esse trabalho lá no dia 26 de outubro desse ano, em São Paulo. Então, tem um livro publicado sobre médicos e escritores, uma revisão que eu fiz no mundo todo, desde o começo de Hipócrates, 360 anos antes de Cristo, até os dias atuais, e fiquei surpreso da quantidade e a qualidade de médicos que produzem literatura no mundo. Então, e dentro da academia, eu tenho tentado colaborar com o programa que tem lá sobre literatura e medicina, coordenado pelo professor Rogério Xavier, e que tem dado bons resultados também, dentro dessa área. O ingresso na Academia Sul-Rio-Grandense de Medicina, eu já fazia parte da Academia Rio-Grandense de Letras, desde 1910, eu era membro, fui eleito, fui aceito. E um dia o professor Luiz Rode me perguntou se eu não queria me candidatar a uma das vagas para a Academia Sul-Grandense de Medicina. Eu não tinha pensado no assunto, eu achava que era não havia o ritual da pessoa se candidatar e fazer uma campanha para
para ingressar na Academia Sul-Rio-Grandense de Medicina. Imaginei que fosse um ritual parecido com a outra academia, que a pessoa apresentava suas obras e era aceito ou não, em análise do seu currículo, né? Aí eu fiquei sabendo que não, o currículo era outro, e então, através do pedido do professor Rode, achei uma consideração, né, comigo, então me candidatei, escolhi o professor João Pedro Marques Pereira para ser o meu paraninfo, né, meu padrinho, né, e apresentei o meu currículo para análise. E não fiz campanha nenhuma, porque também não sabia que era preciso fazer campanha. Só depois que eu ingressei na academia, que cada vez que abria uma vaga, eu recebia aqui em casa os candidatos, vinham pedir para que votassem. Então, surpreendentemente, eu fui eleito. Então, em 2011, eu ingressei na cadeira 58, que cujo o patrono, fundador, é Raul Moreira. Raul Moreira, que tem uma história muito linda dentro da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Quando ele era presidente do Diretório Acadêmico em 1914, ele criou a revista do Centro Acadêmico Medicina e Arte. E, através dessa revista, os alunos publicavam contos, poemas, algumas revisões de trabalhos científicos e principalmente desenhos satíricos, que fazia parte da moda da época. E essa revista teve grande repercussão. Em 1937 publicou um trabalho intitulado Estância de Dom Sarmiento, que o Dom Sarmiento Leite era diretor da faculdade, e que teve repercussão estadual muito forte. E desse movimento que Raul Moreira criou através da revista, surgiram os médicos escritores do Rio Grande do Sul. Primeiro, Deonélio Machado, Ciro Martins, Aureliano Figueiredo Pinto, Macir Sclier. Nós somos hoje mais de 30 escritores no Rio Grande do Sul que produzimos sistematicamente literatura de ficção, fora os tantos outros que publicam crônicas, ensaios e histórias da medicina. E é um fato realmente importante para nós, porque não existe em outro estado. Esse movimento não ocorreu e, consequentemente, não existe essa tradição de publicação de ficção dentro da medicina, como ocorre aqui. Não que não houvesse exemplos, porque Guimarães Rosa era médico, era mineiro, e os mineiros são ótimos escritores, mas não se nota em Minas Gerais um movimento como tem acontecido aqui. É muito gratificante para nós, porque a medicina e a literatura são almas gêmeas, sempre andam juntos, porque elas lidam com o que há de mais nobre do ser humano, que é o sentimento. Preciso reconhecer que, se eu tive algum sucesso na vida através da trajetória que eu transcrevi nas áreas que eu participei, eu tive companheiros que me apoiaram muito e que seguiram comigo essa rota do modo positivo, que é minha esposa, Lídia Maria Sentige Manfroy, ex-professora e hoje escultora, os filhos Luciana, Carlos e Angélica, e certamente com a companhia deles a vida se tornou mais prazerosa e mais produtiva.